propósito de oração e leitura da palavra. No início a gente faz uma oração, medita na palavra, nós estamos no Salmo 78 e no final nós também fazemos uma oração. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Deus, através da Tua palavra, nos dá discernimento e entendimento do propósito do Senhor para nós. Que a revelação da Tua palavra venha estar no nosso coração, que nós possamos guardar e praticar, Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Pai, eu te peço, abençoa cada pessoa que está junto comigo nesse devocional, cada um dos meus seguidores, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, gente? Então, Salmo 78. Pega a sua Bíblia, papel e caneta se você gosta de anotar e vamos juntos ler e meditar a palavra do Senhor. Salmo 78. É um salmo da família de Asaf. Está falando assim: escuta meu ensino, ó povo meu. Presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, os que os pais nos contaram, não ocultaremos aos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos teus feitos. Vamos parar um pouco aqui. Esse salmo, no início já fala que abrirei minha boca em parábolas. Jesus foi quem abriu a sua boca por meio de parábolas. Ele ensinava o seu povo através das parábolas. Inclusive eu tenho um propósito com 40 parábolas já gravado na minha rede social, na rede vizinha. Lá tem, se der também eu vou ver se eu consigo baixar aqui esse propósito que eu fiz com as 40 parábolas do Senhor. Fiz um devocional, vou ver se eu consigo baixar aqui pra gente aqui no YouTube, para quem gosta de ver vídeos mais longos. Então eu fiz também um devocional só com as 40 parábolas do Senhor Jesus e foi uma bênção. E aqui tá falando o quê? Para os pais falarem para os filhos. Então os pais fazer devocional com os filhos, os pais se atentar à próxima geração. Muitas vezes a gente está preocupado ou ocupado com as coisas do nosso agora, que a gente quer resolver agora, que a gente quer viver agora, só que o Senhor também está olhando a próxima geração, porque Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então o nosso Deus, ele também deseja, é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele deseja que a gente ensine também os nossos filhos, a próxima geração, tem um olhar mais profundo, porque quando eu olho para a próxima geração, quando eu olho para os meus filhos, quando eu penso nos meus netos, eu vou melhorar meu comportamento, eu vou entender, peraí, não é só sobre mim, existe alguém após mim, existe um legado que eu quero deixar. E talvez pode ser que você tenha vindo de uma família disfuncional, e isso aí, eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, só que Deus está nos chamando como jovens para nos posicionar em favor da próxima geração, para a gente ser aqueles que vão passar o bastão. Talvez você foi aquele que pegou o bastão no chão, se a sua família foi disfuncional. Mas através de você, Deus quer levantar uma geração que é funcional, uma geração saudável. Para isso nós precisamos nos posicionar contra tudo aquilo que vivemos de errado, tudo que vemos de errado ou que passamos de errado. Não merecemos, mas nós passamos, porque não tem como negar o passado. Aconteceu. Deus não queria, não era a vontade de Deus. Deus quer famílias saudáveis. Porém, existe uma escolha que é do ser humano, que torna as famílias disfuncionais, que torna as famílias, os meios doentes. Então, qual que é o nosso papel? Procurarmos ser saudáveis. Procurarmos o lugar do Senhor. Deus é o único que pode nos mostrar esse caminho. O caminho para onde nos tornamos saudáveis, o caminho onde nos tornamos pessoas melhores, pessoas que andam no caminho do Senhor, andam com o Senhor, andam na luz do Senhor. Então, talvez se você veio de uma família assim disfuncional, Deus está te chamando para um novo posicionamento, para que uma família saudável venha a partir de você. Então, eu não sei, mas o Senhor sabe, porque alguém precisa escutar isso. Se você veio de uma família disfuncional,
de relacionamento frustrado, o Senhor está te chamando para um novo posicionamento. O Senhor está te chamando a ficar na brecha, na fenda da rocha, aguardando pelo Senhor, porque Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai te ensinar o caminho da luz. Mas é preciso ter paciência, porque se você foi criado num ambiente ruim, num ambiente disfuncional, você vai precisar de tempo também para sair desse ambiente, para ser restaurado, tudo aquilo que foi quebrado. Mas se você permanecer na presença de Deus, Ele vai restaurar tudo aquilo que foi quebrado. Ele vai te mostrar o caminho a ser seguido. Ele vai te ensinar a como transmitir, o que passar para a próxima geração. Amém? Então, fique na presença de Deus. Fique na palavra de Deus. Fique na oração, no jejum, na presença mesmo do Senhor. Busque o Senhor de coração. E Ele vai endireitando todas as suas veredas. Tudo aquilo que aconteceu de errado, Deus vai te curando. E à medida que você é curado, você vai conseguir ajudar também outras pessoas a sair desse ambiente. Porque não foram poucas, foram muitas famílias, pessoas que viveram em famílias disfuncionais. Mas Deus nos chama para viver um novo, algo novo. É tão maravilhoso quando Deus nos dá essa oportunidade. Aquilo que eu não vivi na minha infância, que eu não vivi com a minha família, Deus me dá uma família para me viver algo extraordinário, viver algo da parte do Senhor. Então eu posso te falar com propriedade. Deus é um Deus que transforma histórias. Deus é um Deus que transforma vidas. Então Deus quer nos restaurar. Tem uma frase que é da pastora Viviane Martinelli, eu gosto muito dessa frase. Ela fala, na verdade, sobre casamentos, mas serve também para as outras áreas da nossa vida. Que Deus não restaura o casamento, Deus restaura pessoas. E as pessoas restauram o casamento. Então Deus nos restaura, Deus nos ajuda, nos cura, nos mostra onde está errado. Pergunta para nós, você quer ser curado? Como Jesus fez com várias pessoas que apareciam doentes para Ele no tempo que Ele esteve na terra. Você quer ser curado? Se você deseja ser curado do seu passado, vá à presença do Senhor. Aceite a cura. Nem sempre é fácil, porque a gente vai precisar relembrar do que passamos. E muitas vezes a gente não quer voltar lá ao passado, mas é para ser curado. A ferida aberta, ela é para ser limpa, curada, cicatrizada. Nunca mais vai doer. Se você permitir Deus entrar nessa área, entrar na sua vida, você vai perceber que muitos dos seus comportamentos é por conta do meio que você viveu. E Deus é aquele que vai te levar lá, te mostrar a verdade, porque Deus trabalha com a verdade. Deus não vai esconder nada de nós. Te mostrar a verdade e dizer para você, você quer romper esse padrão? Você quer ser curado disso aqui que você viveu e não mereceu, mas aconteceu por quê? Por escolhas dos seres humanos, por não ouvir a voz do Senhor. Você quer ser curado disso? E quando você aceita a cura do Senhor, você é liberto. Quando você perdoa, às vezes, a imaturidade daqueles que deveriam te proteger e não protegeram, quando você perdoa, você está pronto para seguir em frente, você está pronto para crescer, para amadurecer, para prosperar. Eu falei esses dias na minha outra rede social sobre a integridade. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Que a integridade de Jó o fez prosperar. O que é integridade? Uma pessoa inteira, sem vazamentos, sem cobranças, sem achar que o outro deve algo, sem pensar que eu estou assim porque fulano fez isso comigo. Não, eu quero ser curado, eu vou seguir em frente, eu quero o que Deus desenhou para mim. Eu não vou culpar ninguém pela minha história triste no passado, eu vou seguir em frente, eu vou juntamente com o Senhor. O Senhor escreveu uma nova história para mim, então juntamente com o Senhor eu vou seguir em frente. Eu vou percorrer o caminho que Deus desenhou para mim. Eu vou atrás do que Deus escreveu no seu livro sobre a minha vida. E o passado eu vou deixar para trás. Vou perdoar todas as pessoas que me feriram. Vou deixar essa carga para trás e vou seguir em frente. Amém? Esse é o desejo de Deus para nós, que a gente siga em frente. Paulo mesmo diz, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Então, esquecendo daquilo que eu vivi no passado, eu vou prosseguir para o alvo,
que é Cristo. Eu quero parecer com Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero ser como Ele. Para isso a gente vai precisar deixar coisas no passado, deixar pessoas que nos feriram no passado, para viver uma nova história com o Senhor, para romper os limites, para mudar a mentalidade. Eu preciso verdadeiramente estar com o Senhor e compreender a mente do Senhor. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a mente do Senhor, é Deus transmitindo para nós seres humanos a história da humanidade, a história do Cristo, a história do nosso Senhor Jesus. E a partir daí nós podemos moldar a nossa história, moldar as nossas atitudes, as nossas escolhas, a partir da Bíblia. Então, por isso que a gente precisa estar debruçado na palavra, por isso que a gente tem de valorizar a palavra de Deus, ler, meditar, orar, pedir ao Senhor revelação, a aplicação da palavra em nossas vidas. Então, algo que a gente não pode se distanciar é da palavra de Deus. Então, sempre estar diante da palavra de Deus. É esse devocional que a gente faz aqui. É estar buscando do céu uma orientação, não da terra, não das coisas que vemos, mas do céu. Amém? Então, vamos continuar. Verso 6. Para que a geração seguinte o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer quando maduros, transmitissem igualmente aos seus filhos. Então, o que eu falei aqui, passar de geração em geração, o que eu ensino os meus filhos aqui, eu tenho certeza que eles também vão passar para os seus filhos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é muito criança para poder entender a Bíblia. Não, quando a gente senta para meditar a palavra, para ler a palavra com os filhos, então surge o assunto, a gente conversa, ali é um devocional. A gente faz culto com os filhos, ali é um devocional. E eles vão também transmitir aos seus filhos. Eu aproveito toda qualquer oportunidade, um assunto que surge, um problema, para poder explicar aos meus filhos sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a vontade de Deus, para que eles aprendam já desde novinhos, desde pequenos, as coisas do Senhor. Então a gente não pode menosprezar a parte da infância, porque é onde eles vão pisar, é onde eles vão buscar o recurso. E muitas das coisas que eu falo com os meus filhos, eu já falo com eles assim, olha, quando vocês forem adultos, quando vocês tiverem maturidade, vocês vão lembrar do que a mamãe está ensinando vocês sobre pessoas, sobre comportamento, sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que vai te fazer crescer, aquilo que vai te puxar para trás. Então, os nossos filhos precisam de orientação. E quem melhor do que nós como pais para orientar os nossos filhos? Nós estamos diariamente com os filhos. Então, nós somos os maiores influenciadores dos nossos filhos, se a gente se atentar a eles e também atentar à demanda deles. Não só colocar para eles aquilo que eles precisam, mas também receber deles aquilo que eles têm. Que às vezes a gente pensa que como os pais, só a gente vai ensinar. Não, mas muitas das vezes nós aprendemos com os filhos, nós aprendemos muitas coisas com os filhos. Deus usa as crianças para falar conosco, muitas das vezes. Deus usa, e a Bíblia mesmo fala dos seus filhos, né? Os filhos serão profetas, profetizarão. Então Deus usa a boca dos filhos também para falar com os pais. Bem, então não pense que é só eu que vou ensinar, só eu que vou falar. Não, muitas das vezes Deus usa as crianças também para falar conosco. Bem? Então, 7. Para que depositassem em Deus sua confiança. Então, o 7. Para que depositassem em Deus sua confiança. Não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais. Então, por que a gente tem que orientar os nossos filhos? Para que não aconteça como antepassados, como gerações anteriores, geração indócil, rebelde, geração de coração inconstante, um dia quer Deus, outro dia quer o mundo, e de espírito infiel a Deus. Então, por que a gente tem de passar, principalmente para os nossos filhos, a palavra de Deus, ensinar sobre a presença de Deus, ensinar sobre o mundo espiritual, ensinar sobre as leis do Senhor, para que eles venham colher os frutos, as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor. A coisa mais importante para os nossos filhos é que eles andem na presença de Deus, ainda que sofram dano, porque não é fácil, a porta ainda é estreita, a porta do caminho do Senhor, ela é estreita. Mas mesmo assim, vale mais a pena do que andar nesse mundo, porque o mundo anda em morte. A morte anda
no mundo. Lembra do povo do Egito, quando ele saiu do Egito? Qual foi a última praga? Quem sobreviveu à praga? Então, como será os próximos anos? Ninguém sabe. Mas Deus já deixou um alerta, que seriam tempos difíceis. E o que a gente precisa fazer? Trazer o Cristo, que é a representação do sangue na porta, nos umbrais das pessoas, era o Cristo, era Jesus nas nossas vidas. Então, como meu filho vai ser protegido? Às vezes a gente pensa em todos os aspectos da vida do nosso filho, financeiro, conjugal, e a gente esquece do espiritual. Como que meu filho vai conhecer o Senhor? É através da vida cotidiana, através daquilo que a gente faz diariamente. Assim nossos filhos são ensinados nas coisas de Deus, naquilo que nós fazemos. O quanto que a Bíblia está inserida no nosso dia a dia, o quanto nós usamos de Bíblia no nosso dia a dia. E isso vai ditar o quanto nossos filhos também vão fazer isso no dia a dia deles, quando eles tiverem a vida deles, a casa deles. Então, a família que tem Cristo como centro, que tem os umbrais cobertos pelo sangue de Jesus em sua casa, ela vai passar. Mesmo passando dificuldade, ela vai sobreviver, ela vai resistir ao mal. Porque existe alguém ali que é Cristo, que é o Senhor, fortalecendo aquela família. Amém? Então, no mundo não tem nada para os nossos filhos, nada de bom. Ainda que eles vão viver, nós precisamos ensinar eles a viver de maneira correta. Ainda que o mundo ache que o que é certo, nós precisamos viver de maneira reta diante de Deus e não deixar a nossa mente ser levada pelas coisas desse mundo, pelas paixões desse mundo. Amém? E é por isso que a gente precisa ensinar os filhos, para eles se tornarem fiéis ao Senhor. E quanto mais jovens eles são, é melhor para poder ensinar. Eu já dei discipulado para pessoas jovens e para pessoas mais velhas, e eu sei que é mais fácil um jovem, a gente inserir um jovem, ensinar um jovem que está no começo, do que uma pessoa que já está há mais tempo, já viveu muitas coisas nesse mundo. É mais difícil para essa pessoa aceitar as coisas de Deus, porque já existe um padrão mental ali que ficou anos sendo inserido dentro dessa pessoa, as coisas desse mundo. Então é mais difícil dela se libertar para poder andar com o Senhor. Mas quando já são desde pequenos inseridos já na presença de Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, é mais fácil dessa pessoa continuar. Mesmo a Bíblia fala, ensinai a criança no caminho que se deve andar. Então é segurando na mão, é ensinando, não é o caminho, vai por aqui, filho, não, é no. Então é segurando a mão do filho, é indo junto com ele até ele ter maturidade para andar sozinho. Então, enquanto mais jovem, melhor para poder ensinar. Amém? Então vamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros amados, retrocederam no dia do combate, é porque, não guardando a aliança do Senhor, recusaram seguir a sua lei. Então, se não guardar a aliança, não guardar a lei do Senhor, não vão seguir. Esqueceram dos seus atos, esqueceram dos atos de Deus, dos prodígios de Deus, daquilo que foi feito no deserto, no Egito, as pragas que foram mandadas no Egito em favor do povo, para que o povo fosse liberto. Aquilo que ele fez no deserto, aqui no Salmo vai falar, uma nuvem de glória do Senhor, fazendo sombra ao seu povo durante o dia, a coluna de fogo, fazendo calor ao povo durante o frio da noite no deserto. Tudo isso o Senhor fez e o povo esqueceu. Olha aqui falando, ele realizou maravilha diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Olha, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Durante o dia os guiava por meio de uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas do deserto e deu-lhes água em abundância, como que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez jorrar água como rios. Eles, porém, mesmo diante de tudo que Deus fez, eles continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo alimento mais apetitoso ao seu paladar. Então estava tão acostumado com aquilo que viveram na escravidão, que eles começaram a reclamar. Eles clamaram contra o Senhor, questionando, será Deus capaz de servir-nos uma mesa no deserto? É verdade, ele bateu na rocha e brotou água, jorrou torrentes, mas poderá também fornecer pão para prover carne ao seu povo? Portanto,
Ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se com fogo, atacou a Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Deu ordem às nuvens do alto, abriu as comportas do céu, fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem, deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos, enviou-lhe comida à vontade. Mandou do céu o vento oriental e por meio do seu poder fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles como grão de areia, bando de aves como areia da praia. Levantou-as a cair dentro do acampamento, levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram até se fartaram, e assim ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciar o apetite, ainda quando mastigavam a comida que lhe restavam na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando. Não creram nos seus milagres. Por isso, ele encerrou os dias dele como um sopro, e os anos dele como um repentino pavor. Então a ingratidão, ela abrevia os nossos dias. A ingratidão, ela abrevia os nossos dias. Sempre que Deus os castigava com morte, eles buscavam com fervor e se voltavam de novo para ele. Recordavam de Deus, que Deus era sua rocha, que ele era o seu redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam-lhe com a língua, de coração inconstante para com ele. Não eram fiéis à sua aliança. O que é um coração inconstante? Uma hora quer o Senhor, uma hora quer as coisas do mundo. Isso se chama inconstância, infidelidade. E Deus nos chama para sermos fiéis, como ele é fiel. Independente do nosso comportamento, Deus continua fiel a nós, fiel à sua palavra. Então nós devemos também retribuir essa fidelidade do Senhor. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor, recordando-se de que eram seres frágeis, meros mortais, brisas passageiras, que não retornam. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária? Então Deus se entristece sim, irmãos. Deus se entristece com o nosso comportamento. Quantas vezes puseram Deus à prova, irritaram profundamente o Santo de Israel? Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que revelou suas maravilhas no Egito, dos seus milagres na região de Zoan, quando transformou os rios e riachos dos egípcios em sangue. Eles não mais conseguiram beber suas próprias águas, e mandou enxames de moscas que os molestaram, e rãs que os devastaram, quando entregou suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e os destruiu suas vinhas com a saraiva, e suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e rebanhos aos raios, quando atingiu-os com ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não poupou de morte as almas, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade da terra de Cã, das tendas de Cã. Fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelha pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los andar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua destra conquistara. Diante deles expulsou nações por sorteio, repartindo o patrimônio. Instalou em suas tendas as tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram às suas prescrições. Desertaram como seus pais e atraiçoaram, envergonhando-se como um arco frouxo. Com seus altares idólatras, eles os irritaram tremendamente, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor na mão do opressor.
Abandonou a espada seu povo, irritando-se contra a herança. Um fogo devorou os jovens, e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sobre a espada, e não prantearam as viúvas. Então, como sonolência, despertou o Senhor como um guerreiro aturdido pelo vinho, e golpeou os inimigos pelas costas, afligindo-los infâmia eterna. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Construiu seu santuário no alto céu, como a terra que consolidou, como no alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, seu povo, Israel, sua herança. E ele pastoreava com o coração irrepreensível, com a perícia das suas mãos os conduzia. Então Deus escolheu Davi como rei de Israel, para redimir Israel de tudo aquilo que ele vivia. Então, desde lá do deserto, do Egito, onde o povo, em sua primeira oportunidade, construiu ídolos. Lembra que Arão construiu ídolos com os brincos das pessoas, o ouro que Deus deu a ele. Deus ordenou os egípcios entregar seu ouro ao povo que estava saindo do deserto para entrar, saindo do Egito para entrar no deserto. Deus ordenou que aquele povo do Egito entregasse ouro e prata aos povos, e eles entregaram tudo aquilo de valioso que eles tinham para o povo. Então o povo saiu carregado com os despojos da guerra. Eles venceram a guerra sem nenhuma arma, porque Deus venceu a guerra para eles, para os libertar. Eles saíram de lá com ouro. Mas quando atravessaram, o deserto, atravessaram o mar, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando tiveram a oportunidade foi construir ídolos, porque eles queriam ver algo que pudesse pegar, ver, tocar. Então eles construíram ídolos com aquilo que Deus deu eles. Deus deu eles o ouro. Eles foram lá, entregaram para Arão e construíram um bezerro de ouro e atribuíram aquilo que Deus fez ao bezerro. Isso irritou muito o Senhor, porque Deus condena a idolatria. Nós não devemos ser idólatras. Nós não devemos atribuir a coisas, a matéria, aquilo que foi Deus que fez. Então nós precisamos tomar muito cuidado na era que nós estamos vivendo de materialismo, de que Mamon tem reinado nas costas das pessoas, reinado na vida das pessoas, e as pessoas estão atribuindo isso a Deus, estão atribuindo ao dinheiro, às finanças, aquilo que pertence a Deus, estão depositando no dinheiro algo que pertence a Deus. Então às vezes a gente não tem ídolos para tocar, para pegar, mas a gente coloca pessoas como ídolos, a gente coloca coisas como ídolos, e isso irrita muito o Senhor, porque ele falou que isso deixou ele entristecido, irritado, porque depois de tudo que ele fez, o povo ainda depositou em outras coisas o que Deus fez, atribuiu a um bezerro. Então tem pessoas que atribuem o dinheiro àquilo que é Deus que fez. Foi Deus que fez, mas a pessoa atribui ao dinheiro, às coisas materiais, aos bens que ela possui, e isso entristece o coração de Deus. Então o que a gente precisa? A gente precisa nos alinhar, nós precisamos nos alinhar à vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. O que o Senhor quer para nós? O Senhor quer andar conosco. O Senhor quer fazer morada em nosso coração. A Bíblia diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então Deus quer o nosso coração, as nossas motivações, as nossas atitudes. Deus quer isso para quê? Para Ele? Não, para nós. É benefício para nós. Adorar a Deus, ler a palavra, orar, jejuar, buscar o Senhor, não é benefício para Deus. Deus já é completo em si. Deus não tem necessidade de nada. Mas é benefício para nós. É algo que nos abençoa. Andar com Deus nos abençoa. Orar, falar com o Senhor, oração é falar com Deus, ter tempo com Deus, nos abençoa. Meditar a palavra nos abençoa. Então Deus tem interesse em nós, em nos abençoar, em nos fazer crescer, amadurecer, porque Ele não está precisando de nada, o Senhor é completo. Mas nós precisamos, nós somos necessitados do Senhor. E é através da palavra que nós conseguimos isso. É através de uma comunhão com o Espírito Santo que Ele revela para nós a palavra do Senhor.
o que Deus quer para nós. É através do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, que nós temos acesso ao Senhor, acesso a Cristo, ao sacrifício de Cristo por nós. Então Deus nos deu uma chance. Hoje é um dia que Deus nos deu uma nova chance. Cada dia que passa é uma chance que Deus nos dá. É um dia que se renova. É a misericórdia do Senhor que se renova sobre nós. Então nós devemos usar o nosso dia com sabedoria. Paulo disse que a gente deve remir os nossos dias. Como que eu vou remir os meus dias? Estando um tempo com Deus, estando diante da palavra de Deus, debruçando na palavra, lendo, buscando orientação, aplicando a palavra nas nossas vidas. Aí nós vamos estar remindo o tempo, porque os dias são maus e são maus mesmo. Mas a gente deve sempre buscar o Senhor, sempre ver a bondade do Senhor a cada dia que Ele nos entrega. Amém? Então vamos orar. Acabou aqui, ó, o verso, vai até o 72, amanhã, se assim Deus permitir, nós fazemos do 79, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento, que nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, que diante do nosso problema nós devemos nos lembrar que o Senhor é o Deus que tirou o povo do deserto, o Senhor é o Deus que tirou o povo do Egito, de escravidão, de um tempo difícil. O Senhor ouviu o clamor do coração deles e retirou eles daquele ambiente. Pai, nos ensina a sermos gratos, não nos deixe ser ingratos, Deus, com situações, com circunstâncias, e nem ficar pensando no passado, que nós possamos olhar para frente, tomar posse da terra que o Senhor nos prometeu, do ambiente que o Senhor nos prometeu, do lugar que o Senhor nos prometeu, que nós possamos tomar posse, assim como Josué e Caleb, na certeza do que o Senhor irá nos ajudar em todo e qualquer obstáculo que vier pela frente. Muito obrigado pelo amor do Senhor, o cuidado do Senhor conosco, que haja um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor no nosso meio, de quem está junto comigo desde o devocional e quem também está me seguindo, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? E se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, sua curtida, seu comentário, compartilhe com alguém esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.